depois de quase um mês sem... Oi, Ana. Depois de quase um mês sem gravar vídeos, e a gente vai perdendo a mão, sim. A gente vai ficando, volta pro consultório, fica super envolvida, começa os atendimentos. E aí eu pensei, bom, tá na hora de eu retornar, porque senão, vocês sabem que tudo na vida é hábito, muita coisa é hábito. E eu já tava perdendo o hábito. Se eu for procrastinando, fica que nem academia, dieta, tanta coisa. Segunda eu começo. Então, como eu fiquei devendo umas respostas sobre separação ainda no final do ano passado, e como eu não sei ficar devendo e não cumprir, uni o útil ao agradável. Eu estava encerrando agora os atendimentos, de meia horinha eu vou entrar, vou falar ao vivo, porque se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer agora, ao vivo, que eu vou respondendo sobre separação. E aproveito e respondo o que ficou pendente do ano passado. Cumpro com a minha palavra, né? E volto a matar a saudade de falar, de interagir, de gravar vídeos, ou enfim. Bom, gente, para começar, tava dando uma aquecidinha, vendo se quem mais entraria agora. Já vou lançar a primeira pergunta que tinha ficado ainda de uma caixinha de perguntas o ano passado, que foi: por que algumas pessoas demoram mais a aceitar o fim dos relacionamentos? Bom, cada pessoa tem sua história, tem a sua vivência, tem a sua situação. Mas eu posso pensar em algumas respostas que mais comumente eu vejo aqui no consultório. Primeira resposta, que quem já me ouviu falando ou quem me conhece sabe que é óbvio que eu diria é: não encerram ciclos. São pessoas que têm dificuldades, que não conseguem fechar a porta, que não conseguem encerrar este ciclo. Mas além disso, eu posso acrescentar mais olhares. Oi, Cati. Eu posso acrescentar mais algumas visões de situações que eu fui me lembrando enquanto eu anotava as perguntas e vim trazer com vocês. Primeiro, às vezes, sim, todo mundo vai dizer: Daniela, mas a pessoa é apaixonada, ama o outro, e tu quer que encerre de uma hora para outra um relacionamento e encerre o ciclo. Não, gente, não é assim. Quando a gente passa por uma separação, quando acaba um relacionamento sólido, primeiro, a gente tem que pensar que aquela relação morreu. E em havendo uma morte, há um luto. Então, claro que é muito difícil lidar com este encerramento, com essa dor, com o fim deste ciclo, sim. Mas algumas pessoas, além deste sentimento, também, além dos sonhos, porque quando a gente tá com alguém, quando a gente começa uma relação, começa um namoro, daí às vezes viram morar junto, relacionamento, a gente tem uma série de sonhos e planos com esta pessoa, do que vai ser esta vida. E esses sonhos também morrem. Então, algumas pessoas, além do sentimento que tinha pelo parceiro ou pela parceira, têm muita dificuldade de aceitar a morte do sonho, da família idealizada, da situação idealizada, e outras que têm um traço maior de controle ou de rigidez, também tem aquela coisa que a gente chamaria quase que de teimosia, que é: não, eu planejei assim, a vida tem que ser assim, e eu não abro mão.
E aí essas pessoas tendem a ficar insistindo, retomando ou indignadas, né? Com o término, como é que a outra pessoa pede o término, decide pelo término da relação. Claro que a gente não pode esquecer, e eu tô falando super espontaneamente aqui, sem roteiros, apenas com o estímulo das perguntas que haviam sido feitas. A gente não pode esquecer, né, que quando uma relação acaba, lembram da frase que eu digo sempre, 50% de cada um. Então, quando um relacionamento acaba, não é o que pediu, o que disse, gente, eu não quero mais, não tá dando, vamos acabar. Às vezes parece que essa pessoa fica com todo o peso e a responsabilidade do término, pode até ser. Mas o que fez chegar, o que levou a dinâmica relacional que trouxe até esse término, era uma dança de dois. Era uma responsabilidade de ambos. Então, com certeza, muitas vezes um é o porta-voz do término e o outro pode até, que esse que a gente pensa que teria dificuldade em aceitar o fim, pode até fazer aquela fala, mas eu fiquei tão surpreso que ele ou ela chegou e me disse que queria separação, me disse que não queria mais de uma hora para outra. Gente, 100% das vezes que eu já acompanhei, nunca foi de uma hora para outra. Acontece que às vezes a gente fica tão rígido, aquela programação, ao que a gente imagina, ou a gente se nega a olhar para a crise que já vem vindo, mesmo que subjacente na relação. E aí a gente não vai lendo os sinais que a relação e que o outro está nos dando. Então, até pelo fato desta dificuldade, desta negação, já mostra a coparticipação no término. Porque nos mostra, bom, tu poderia ter pelo menos tentado olhar, tentado uma atitude diferente, também tentado nos teus 50% um resgate da relação. Mas às vezes é mais fácil a gente fazer, né, aqueles olhos que olham só de cantinho e veem só o que quer. Tá calor, te ligar mais um pouquinho a... Tô brigando com ele aqui. Bom, voltando, então essas são algumas visões do porquê. Ah, outra coisa que eu lembrei também, por que é difícil? Tem algumas pessoas que veem o outro, tá difícil. Algumas pessoas veem o outro parceiro ou parceira como um objeto seu. Tem situações que muitas vezes não é nem mais de amor que a gente está falando, mas é uma situação de posse. Ele ou ela era meu, me pertencia. Como assim tá dizendo que não me quer mais? Como assim tá dizendo que quer acabar o relacionamento? E mais, aí na posse entra outro dado. Como assim esta pessoa que me pertencia, que era minha... Tinha travado o vídeo. Voltando. Como assim essa pessoa que me pertencia, que era minha posse, agora está livre para até, quem sabe, iniciar um relacionamento com outra pessoa? Então, se a gente pensar, a gente pode ir somando, não precisa ser uma ou outra causa dessa dificuldade ou demorar mais para aceitar o fim do relacionamento. Para quem entrou agora, é isso que eu tô respondendo. Mas é uma somatória. Ah, eu já tinha planos, eu não sei mudar, não sei me readaptar, ou era minha posse, junto com isso, como que ele ousa sair do que a gente combinou, como que tá traindo o nosso combinado desde que a gente era adolescente, a gente se conhece, e por aí afora, né?
Se alguém quiser comentar esta resposta, eu vi que tá por aí a pessoa que fez a pergunta, pode mandar aí que eu tento ir complementando, tá bem? Bom, vou passar para uma próxima pergunta que tinham feito aqui. Como reconstruir a vida amorosa após o divórcio? Encerrando o ciclo? Eu sempre vou dizer que a gente tem que encerrar bem encerrado o ciclo, fechar a porta bem fechada. Mas eu diria um pouco mais, é claro. Gente, primeiro, quando acaba uma relação, a gente falou da morte da relação e do luto. Então, eu diria que a primeira coisa a fazer, sim, antes da gente ficar bem, né? Tem gente que até me diz, Daniela, eu não entendo se pra mim tá sendo um alívio, se aquela relação era abusiva, se tava me doendo aquele convívio, eu tô até mais tranquila em casa, sem meu parceiro, sem minha parceira, por que que eu também estou sofrendo? É quase que incoerente, muita gente me diz. Não, não é incoerente, são situações diferentes. Olha só, eu posso estar aliviada por não estar passando por algumas situações muito doídas, eu posso estar aliviada por não conviver com aquela pessoa que daqui a pouco já estava até me fazendo mal. Mas ao mesmo tempo eu entro no processo de luto pelo relacionamento que morreu, pelo sonho que morreu, pelos planos que não vão ser realizados. Então, para reconstruir a vida amorosa para uma nova relação, a primeira coisa é: façam um luto, se permitam sentir a dor do término da relação anterior, não neguem, não fujam dos sentimentos, enfrentem. Gente, a dor, e aí eu mudo um pouco de assunto, mas eu posso dizer que eu vejo muita gente protegendo os filhos de qualquer dor, de qualquer frustração. Ai, tu tá triste, a mamãe dá esse presentinho, a mamãe dá esse agradinho, onde é que tu quer ir? E, na verdade, a gente poder ensinar e poder viver desde criança as frustrações, né, os nãos da vida, também vão ajudar em momentos assim, em momentos de luto, luto por relação, luto por um ente querido que morre. Então, assim, a primeira coisa, se deem conta, parem de muitas vezes negar. Oi, a minha parceira de live, Maiaja Freitas, querendo entrar nessa live, é convidada sempre, é só clicar aí, que hoje eu resolvi entrar de surpresa, Mai. Cheguei a me perder agora. Gente, então voltando assim, primeira coisa, parar de negar o término, poder olhar, mesmo que isso doa e dizer, ok, tô vendo, já tentamos, já investimos, já propus uma nova tentativa na relação, não deu. Então tá. Então agora eu vou olhar para a realidade que me é dada, vou me permitir, inclusive, chorar, sentir a dor, sentir os sentimentos, parar de fugir deles. Outra coisa que eu diria, se permitam também aprender com a situação vivida. Por quê? Se eu venho dizendo, né, que numa crise, num término de relacionamento, 50% de cada um, mesmo que não tenha se dado conta da situação, bom, eu também tive minha participação nesse término. Então, depois que eu chorei, lambi as feridas, o ideal é tentar entender, tentar aprender qual foi a minha parcela, onde é que talvez eu poderia ter posto, onde é que talvez eu botei os pés pelas mãos neste relacionamento. Não adianta a gente querer jurar que é santa e certa sempre, né? O que eu fiz
ou deixei de fazer, que poderia ter feito, ou que poderia ter feito melhor. Então, o ideal, isso eu digo para todas as adversidades da vida. O que eu posso aprender com essa situação? Por quê? O que isso tem a ver com a resposta da pergunta, né? Como reconstruir a vida amorosa após o divórcio? Simples. Porque o dia que eu tiver uma nova parceria, eu vou procurar já ter me descontaminado ou aprendido com os erros que eu cometi na relação anterior, para poder fazer diferente na relação atual. E aí entra uma outra coisa falando, né, no aprendizado e no descontaminar que eu chamei agora, que é a maioria da bibliografia prega que antes da gente entrar num novo relacionamento, a gente tenha um tempo, muitas vezes de 1 a 2 anos, sem ter uma nova relação. Tem gente que fala até em 3 anos. Sim, Mai, é muito difícil. Aliás, eu diria, Maiaja, que é muito difícil a gente olhar para o umbigo da gente, né? A gente aceitar os erros que a gente faz também. Porque é muito, muito fácil a gente culpar só o outro. A gente dizer, o fulano não me ajudava em casa, o fulano não se mexia, o fulano não era meu parceiro, e aí eu posso, né, desfiar o rosário todo. É muito fácil. E sim, tudo isso que a gente fala pode ser verdade, mas alguma coisa eu também fiz. Nem que seja a minha escolha do cônjuge. Por que eu escolhi este cônjuge? Algum sinal ele já me dava que fazia toda essa, ou que não fazia essas coisas que eu gostaria. E aí a gente tem aquela mania, principalmente as mulheres, de dizer, não, eu sou a Madre Teresa de Calcutá, eu vou casar com esse, mas eu vou mudar essa criatura, ele vai ser o melhor homem da face da terra, vai ser meu parceiro. Gente, ninguém muda ninguém. Então, nem que seja para aprender a fazer uma escolha diferente, mas que a gente pode aprender com a relação anterior, a gente pode. Bom, continuando o que eu estava falando antes. Olha só. A bibliografia prega, no mínimo 1, 2 anos sem entrar numa nova relação. Gente, é claro, eu tô falando aqui sem entrar num novo relacionamento. Não quer dizer que não vai sair, que não vai passear, que não possa até conhecer pessoas, ficar com pessoas, não é isso. Mas é que se eu saio deste relacionamento e já entro, eu reconheci essa risada, Catiane, e já entro no próximo relacionamento, o que acontece? Eu não tive um período aqui no meio que eu chamaria sim de até uma desintoxicação da relação anterior. É preciso, quando a gente encerra um ciclo anterior, a gente tem este tempo, como eu disse antes, de elaborar o luto, mas se a gente pensar, cada um de vocês aqui que está ou esteve uma relação, é só pensar. A gente não tem certos hábitos, certas rotinas, até certos vícios relacionais. Bem, a nossa tendência, quando a gente acaba esta relação, é passar para a próxima carregando esses vícios, carregando esses hábitos, agindo ainda, muitas vezes até se eu estou agindo com o novo parceiro, como eu agia com o anterior, muitas vezes eu não estou enxergando esta nova parceria. Eu ainda estou com a visão meio nublada, contaminada da relação anterior. Então, por essas e outras que a gente prega, deem esse tempo entre uma relação e outra. Outra coisa,
quem vem de relacionamento de muitos e muitos anos, e aí as advogadas que estão aí também já devem ter visto muito o que eu vou dizer. Quem vem dessas relações de muitos anos, e muitas vezes algumas muito simbióticas, eu já ouvi principalmente de mulheres, muitas e muitas vezes, mas tenho ouvido de homens também. Ai, Daniela, eu nem sei mais quem que eu sou. Eu não sei mais do que eu gosto, eu não sei mais quais são os meus prazeres. Tem gente que chega a dizer, eu estava tão acostumada a fazer o rancho no mercado, pensando nos gostos do outro, que agora que eu vou comprar no mercado, para mim, eu não sei mais o que comprar. Eu não sei o que me dá prazer. Então, muitas vezes a pessoa se perde nessa relação com o outro. E é aí que a gente fala, dá esse tempo também para aprender a te reconhecer de novo, olhar no teu espelho. E também, após um relacionamento muito longo, para poder aprender a ser um novamente. Tem pessoas que estão tão viciadas já em ser dois, que ficam desesperadas ao se ver um. E aí não sabem como agir. E aí correm aquele risco imenso de aceitar a primeira pessoa que passa na frente, mesmo que não seja a relação adequada, mesmo que esteja repetindo a mesma escolha, o mesmo processo. Daqui a pouco, gente que passou por uma relação abusiva, mas não, por exemplo, que sabe o sofrimento que isso traz, mas como não deu esse tempo de se conhecer só, o primeiro que passa, e geralmente os abusivos são muito rápidos, muito perspicazes com as fragilidades, e eles vão correndo. E a pessoa entra de novo, pelo medo de ser um. Então, uma das maiores dicas para uma nova relação é primeiro não precisar dessa relação. É estar tão bem, tão inteira, sozinha. E gente, quem me ouve já teve algumas pessoas que disseram, ai, tu só prega ficar sozinho. Bem capaz. Eu sou terapeuta de casal, eu acho casal tudo de bom, mas de pessoas que estejam suficientemente inteiras e saudáveis para poder formar uma relação também saudável. Ó, um depoimento aqui. Mais de 2 anos, já tô em 3. Sim, já tá em 3 anos aprendendo, se conhecendo o suficiente, e como eu te conheço um bom pouco, eu posso dizer aqui, sabendo já exatamente, pelo menos, o que tu não queres numa relação, o que também é muito importante. Então, um dos grandes sucessos, uma das grandes dicas para a próxima relação, como eu ia dizendo, é não precisar dela, é aprender com os erros da relação anterior, é poder escolher com calma, olhando o sentimento, mas olhando também o perfil da pessoa, vendo se não está repetindo a mesma escolha. Até entrou uma pessoa agora que uma vez me mandou um cardzinho, que eu até repostei aqui, que dizia, reza a lenda, quem não faz terapia após a separação vai encontrar seu ex encarnado no corpo de uma nova pessoa. E é mais ou menos isso que dizia ali. Claro que eu vou puxar para o meu lado, para a terapia, mas não necessariamente. Eu diria, quem não se acorda e quem não olha bem para a escolha anterior, não tenta pensar em como fez, o que levou a fazer essa escolha, porque ninguém escolhe ninguém por acaso. Eu brinco que tem 500 mil belos olhos, porque este par de belos olhos é que me encantou. Algo tem que ter. Então, se eu não fizer esse olhar todo, este aprendizado todo, eu vou repetir novamente as escolhas anteriores, né? Bem,
continuando, mais alguma coisa. Primeiro eu fico muito feliz, quero agradecer a presença de todos e vi mais uma parceira de live aqui, a Annelise. Que bom ver vocês aqui, meninas. Logo podemos retomar. Como reconstruir a vida amorosa após o divórcio? Eu poderia falar, mas isso seria para outra live inteira, em como introduzir um novo parceiro na sua família de origem, com os seus filhos, mas isso daí seria uma live específica. O que eu deixaria, se eu tivesse que ser sucinta, o que é raro, até porque esses assuntos são muito complexos, eu diria assim, para te ter uma nova relação, um novo relacionamento saudável, primeiro invista em ficar saudável. Esse seria meu resumo. Bom, só situando que eu vi que muita gente entrou agora, a Nick inclusive, assim, eu tô respondendo, resolvi entrar agora em maio, né? Respondendo as perguntas que ficaram pendentes no ano passado. E vocês me conhecem, sabem que eu não gosto de deixar pendência, nem prometer o que eu não posso cumprir. Então, próxima pergunta ainda que tinha ficado. Como encerrar ciclos? Com certeza, quem enviou esta pergunta é porque me conhece bem, acompanha bem o que eu falo. Mas, gente, como encerrar ciclos, eu acho que já foi respondida antes, né? Principalmente na primeira pergunta, quando eu falei do porquê algumas pessoas demoram mais para aceitar o fim dos relacionamentos, que era encerrando ciclos, que é aceitação, entender que aquele período acabou, viver o luto, não fugir da dor, enfim, tudo isso foi respondido mais no início. Gente, e a última pergunta, eu nem cuidei o tempo, mas a última pergunta que eu tinha deixado pendente, por enquanto, porque nós vamos fazer outra caixinha sobre esses temas de separação, que é meu assunto favorito, sim, eu acho que tem muita demanda, muita fragilidade, pouca ajuda, então a gente vai seguir falando nisso, mas por hoje, que tal falar sobre o ex-casal? Quando há filhos, é uma relação necessária e bem difícil. Sim. É necessária, sim. E que é difícil, também é. Olha só, primeira coisa. Esse é outro tema com relação aos filhos e ex-casal que daria outra live inteira, né? E várias respostas com subtemas aí dentro. Mas o seguinte, primeira coisa que a gente tem que lembrar, que eu vou morrer falando tanto quanto eu falo dos 50% de cada um é: casamento, tá aqui a família, deu a separação, esta família morre. Surgem duas novas famílias uniparentais. Filhos com o pai são uma família, filhos com a mãe são outra família, ok? Mas apesar deste ex-casal não terem mais nada a ver como homem e mulher, eles sempre serão pais dos mesmos filhos. Como achar um equilíbrio? Bem, a regra resumida e básica seria: ex-casal, pais do mesmo filho, não tem que ser amigos e nem inimigos. Esse seria o ideal. Como assim não tem que ser amigos, Daniela? Não, tu tem que aceitar que aquela família morreu. Para isso, tu não pode nem ficar criando, como eu já preguei aqui milhões de vezes, que eu já vi gente, ai, mas nós continuamos uma família pelos filhos. Isso, criem os filhos de vocês baseados numa mentira, baseado numa família que já morreu. Continuem deixando o ex ou a ex ocupar aquele espaço, e aí sim entra a resposta da pergunta anterior.
Vocês não vão dar espaço para que outro ou outra entre na vida de vocês. Então, mantenham essa referência de amiguinho, de família com ex. Vocês não vão ter como botar o atual como amigo, parceiro, companheiro e minha nova família. Então, neste sentido, ex-marido e ex-mulher não ficam tomando chazinho, cafezinho, almoçando juntos, chimarrão. A gente é civilizado, sim, a gente é civilizado. O ex-marido, a ex-mulher, a ex-parceria vai até a porta da casa da pessoa que está com os filhos este final de semana, digamos, pega os filhos, cumprimenta, tudo bem, e sai. Eu recomendo que nem se entre na casa do ex-cônjuge. Por quê? Porque tu tá invadindo um espaço que não é mais teu e fica mais difícil, inclusive, fazer aquele encerramento de ciclos. Essa é a visão, não somos amigos. Mas também o outro lado, o ideal seria não ser inimigos. O que quer dizer com isso? Gente, tem 1, 2, 5, quantos filhos tiverem, eu ia dizer uns serezinhos entre vocês e que são dependentes. Então, o ideal é manter uma política amistosa, não de amigos, no sentido de educação, de cooperação, de boa vontade com relação aos filhos. De quando há uma decisão sobre um filho ou sobre o outro, possa se ligar. Olha, fulano, ou mandar, tem gente que não pode nem ouvir a voz, tá bom, então manda um WhatsApp, né? Fulano, de tal a tal data, pretendo tirar férias com as crianças. Está tudo certo para você? Podemos combinar essa data? Gente, isso é ser civilizado. Porque vocês não esqueçam, eu canso de ouvir, ai, que alívio, quando os meus filhos fizerem 18 anos, 20 anos, se formarem, se não sei o quê, eu não vou mais ter que nem lembrar que eu tive ex-marido ou ex-mulher. Vocês esquecem de um detalhe, vou até fazer o suspense. Esses filhos vão ter formatura, vão ter casamento. Quer mais? É provável que eles tenham filhos. Então, quando os filhos crescerem, vocês talvez tenham netos em comum. E aí, como é que vai ficar a situação? 1 aninho do netinho, 2 aninhos do netinho. Chega alguns momentos que fatalmente o ex-casal acaba se dando de cara, mesmo não querendo. E aí, o que eu recomendo? Lembrar que aquele momento não é seu. Aquele momento é do seu filho. E quem vai ter a atenção e quem tem que ser cuidado é ele. Ou do seu neto, enfim. Então, se não conseguem nem ser, que eu disse, nem amigos, nem inimigos, nem ser cordiais, oi, nem isso, pelo menos fique na sua. Tem gente que cria barraco. Os filhos são filhos do pai e da mãe e não filhos do ex-casal. Muito bem, exatamente. São filhos de um pai e de uma mãe. E a postura tem que ser realmente essa, pensar como pai e como mãe, muito bom. E não como um ex-casal, porque se é ex-casal, gente, eu tenho visto, esses dias eu vi isso. Ex-casal disputando sobre os filhos, ou usando os filhos, ou um chantageando o outro. Deixa eu até ver o que está escrito aí, Nick. Importante separar as relações de parentalidade e conjugalidade. Sim, Nick, concordo contigo plenamente. E digo mais, o separar a relação de conjugalidade e parentalidade é no término da relação e é desde o nascimento dos filhos, né? Que aí fica tema, quem sabe a gente fala sobre isso junto. Juntas, parentalidade e conjugalidade, desde o nascimento. O risco que dá de sobrepor os pais sobre o casal.
conjugal. Mas aí a gente fala outra hora. Só concluindo o meu raciocínio, então. Me perdi, gente. Fui prestar atenção na resposta. Gostei tanto da contribuição da minha colega que me perdi agora. Mas o que eu estava dizendo é justamente isso. Que eu resgatei. Que eu tenho visto, né, na vida e aqui no consultório, por exemplo, os filhos como motivo para agredir ou atingir o outro. Lembro de situações como: tu não tá me pagando a pensão? Tu não vai ver as crianças esse final de semana. O que uma coisa tem a ver com a outra? É uma irresponsabilidade? É um problema deixar de pagar pensão, porque deixa os filhos terem acesso ao que lhes é de direito? Sim, mas isso não pode ser usado para aproximar ou afastar as crianças de um pai ou de uma mãe. Ou, lembrei de ex-marido, tu tá começando a namorar, tá saindo com outros? Pois eu não vou mais buscar as crianças, eu quero ver tu conseguir numa festa ou namorar com os filhos em casa, vou atrapalhar. Peraí, tu tá abrindo mão do teu convívio de pai só porque tu acha que com isso tu vai prejudicar a tua ex? Então vocês vejam quantas coisas permeiam, né, essa diferença que a Nick trouxe dos papéis de parentalidade e conjugalidade. Quanta coisa permeia se a gente não vê. Nós somos pai e mães, é uma instância. Aqui a gente tem que manter uma política pelo menos civilizada, com a distância ideal, não tão próximo que confunda a cabeça de todo mundo, como se continuasse família, não tão separado que vire o ódio, e que a gente pare de pensar como pai e mãe e pense como o ex-casal que somos. O ex-casal é do casal que foi conjugal e não é mais. Pai e mãe são quanto aos filhos. Essa é a maior diferença que existe entre esses papéis, que a Nick sabiamente trouxe agora para a gente diferenciar aqui. Então, o que mais? Sobre a relação do ex-casal quando há filhos. Alguém quer fazer mais algum comentário, gente? Alguma pergunta, alguma contribuição? Porque eu deixaria hoje como a base de tudo é isso. Pensar o que eu estou falando agora, ou como eu estou agindo agora, com relação à minha parceria. Eu estou pensando como ex-marido, como ex-mulher, como alguém que ou ainda quer conquistar, ou que tem mágoa, ou quer aproximar a pessoa, ou quer punir a pessoa. Ou eu estou pensando como mãe ou como pai destes filhos, que está pensando no melhor para os filhos. Na hora que a gente faz essas perguntas para a gente mesmo, a gente acha as melhores respostas para cada situação. E também para a gente se orientar. Isto que o meu ex-parceiro ou parceira está falando, ou está requisitando com relação às crianças, ou falando sobre os filhos, é sobre os filhos, ele está falando melhor para estas crianças, vou pensar com carinho, né? Vou ver o que eu posso fazer favorável também. Porque é os meus filhos, não os filhos dele. Os filhos são de ambos. Ou eu já vejo ali que está usando a criança para me manipular. Não, então eu vou tentar voltar, eu não vou entrar na briga com esse. Eu não vou entrar na disputa. O que eu posso fazer para me posicionar de novo, como pai ou como mãe? Pensando no melhor para os filhos. E não mais como ex-casal. Até aqui, eu que ia falar 15 minutinhos, me empolguei respondendo.
Gostaria de saber se alguém quer fazer mais algum comentário. É tão bom quando participam, me dão mais instrumentos, né? Mais ideias, acho ótima contribuição. Se não, quero agradecer a presença de cada um. Dizer que essa foi a primeira live que eu faço, ainda mais de surpresa sobre o tema. Podem ver que eu não estruturei, eu peguei as perguntas e fui respondendo conforme vinham. Mas eu quero abrir outra caixinha de perguntas e respostas sobre isso. E quero dar sequência porque tem muito e muito a ser dito. É muito difícil, sim, poder fazer esse término, esse encerramento de ciclo, poder vivenciar esse processo todo que é cheio de etapas. Hoje eu nem falei sobre, né, o encerramento afetivo e emocional, que tem diferenças, mas com o tempo eu quero voltar a mexer em tudo isso e responder todas as questões que eu puder para quem precisar. Obrigada, Mai, que bom te ter aqui. Obrigada, pessoal. Logo eu abro. Segunda a gente tem outra caixinha, então, de perguntas. Vamos começar de novo, começando o ano. Beijos!